Olá, gente, sejam bem-vindos ao Evangelho para você. Nós estamos apresentando a quarta bem-aventurança, declaração encontrada no Sermão do Monte em Mateus capítulo 5. Nós já estamos no quarto vídeo sobre a quarta bem-aventurança. Aos que acompanharam o último vídeo, sabem que nós terminamos concluindo sobre o papel que a fome e a sede assumiria se caso a justiça que Cristo prega na quarta bem-aventurança for parecida com a definida pelo catecismo católico. E o papel que a fome e sede assumiria, se assim for, é um papel ativo, ou seja, é algo da nossa atividade que nós fazemos. A fome e sede, então, se origina das nossas vontades. É algo que nós fazemos por nós mesmos. No vídeo de hoje, eu quero apresentar para vocês uma definição de justiça em si. E depois eu queria apresentar como exercer, como praticar essa justiça que Cristo exige de seus seguidores. E por fim eu queria mostrar a vocês qual é o papel que a fome e a sede assume se caso a justiça que Cristo prega na quarta bem-aventurança for agora entendida da maneira que eu vou apresentar a vocês. Esse então é o resumo do vídeo de hoje. Para definir justiça, eu cheguei à seguinte conclusão: que justiça é o conjunto de todas as virtudes perfeitas que agradam a Deus. Nesse sentido, gente, é algo neutro. Ela existe, independente de que eu a pratique ou não. A justiça está lá e é algo real. É esse conjunto de virtudes perfeitas que agradam a Deus. Agora, como definir esse conjunto de virtudes perfeitas que agradam a Deus? A Bíblia resume como sendo a soberana vontade de Deus. É por isso que se diz em Romanos 12:12 que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Moisés também fala sobre essa vontade perfeita, sobre essa justiça, sob a forma de 10 leis em Êxodo 20, os 10 mandamentos. E Paulo, o apóstolo, fala dessa mesma coisa que Moisés fala, só que de maneira diferente. Quando o apóstolo vai se referir sobre aquelas coisas contra as quais não existe lei, em Gálatas 5. E ali ele oferece uma lista de todas aquelas coisas que ele diz que contra as tais não existe lei. Os dois estão falando de uma única e mesma coisa, ou seja, o que a lei de Deus não proíbe é a vontade soberana de Deus. E se, portanto, não faço a vontade soberana de Deus, ou estou quebrando a lei, ou estou fazendo a minha própria vontade. E se quando faço a minha própria vontade, quebro a lei de Deus, segue-se que a minha vontade é diferente da vontade de Deus, que é boa e protegida pela lei, que eu quebro pela minha própria vontade, que é má. Disso se tira a raiz de todo o mal, que quando não fazemos a vontade de Deus, que é boa, é porque, gente, estamos famintos, estamos com fome e sede de fazer a nossa própria vontade. Vocês prestaram atenção como se resume, como a prática da justiça se resume ao que você deseja mais? Quando não faço a vontade de Deus é porque estou com fome e sede de fazer a minha própria vontade. Porque, como disse Cristo, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele diz isso no próprio Sermão do Monte em Mateus 6:21. Onde estiver o teu tesouro, isto é, aquilo que tu consideras como mais precioso aos teus olhos, é ali que tu colocará a tua vontade. É lá que tu colocará o teu desejo. Portanto, se tu consideras a vontade soberana de Deus como o que é mais precioso aos teus olhos, tu colocarás a tua vontade nela. E por onde quer que tu andares, a prática da tua justiça será uma expressão da vontade de Deus.
Por outro lado, se o que é mais precioso aos teus olhos é a tua própria vontade, sem dúvida nenhuma, é a tua vontade que tu irás fazer. Porque onde estiver o teu tesouro, aquilo que é mais precioso aos teus olhos, aí tu colocarás o teu desejo, o teu coração. Vocês conseguem perceber, gente, que o centro da questão é sobre o que você mais deseja, e o que você mais deseja é aquilo que você mais acha precioso. É por isso que essa quarta bem-aventurança deve ser ensinada, porque nela Jesus Cristo muda o objeto do nosso desejo. Ele tira o nosso desejo da nossa autossatisfação, aquilo que é mais precioso aos nossos olhos, para a justiça. Na quarta bem-aventurança é isso que ele faz. Ele atribui à justiça o que é próprio da comida e da bebida, ou seja, a fome e a sede. Em outras palavras, ele foca na justiça o que nós normalmente focamos naquilo que achamos mais precioso, a nossa autossatisfação, a satisfação das nossas necessidades. Por que o Senhor troca o objeto do nosso desejo, das nossas satisfações, para a justiça que ele prega? Ora, porque ele quer, gente, que nós entendamos que se quisermos ser realmente praticantes da justiça que ele prega nessa quarta bem-aventurança, nós temos que fazer da vontade de Deus o nosso maior desejo. Como ele mesmo fazia. Veja, João 4,34 está escrito que Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, ou seja, praticar a sua justiça. É o que ele desejava. Era isso que ele achava mais precioso. Era nisso que ele colocava o coração dele. Era isso que ele mais desejava. Era disso que ele tinha fome e sede. É esse nível de compromisso, esse nível de desejo para com a sua justiça que Deus exige dos seguidores de Cristo. E nós vimos que o primeiro passo para praticar essa justiça que Cristo prega é o desejo mais íntimo fixado na vontade de Deus. Dessa maneira, nós podemos concluir com o último tópico. Qual o papel que a fome e a sede assumem assim? Se a justiça que Cristo prega foi entendida agora da maneira que eu defini para vocês, como sendo a soberana vontade de Deus, então a fome e a sede assumem um papel agora não mais ativo, como vimos no vídeo anterior, mas agora assume um papel passivo. Isso significa que a justiça em nós não começa tanto primeiro com a obra de justiça que nossas mãos fazem, mas com o desejo que o homem possui pela vontade soberana de Deus. E assim nós podemos concluir que a prática da justiça é uma consequência da vontade humana fixada na soberana vontade de Deus. Ou seja, a prática de toda a minha justiça se resume a isto. Se a minha vontade, se o meu desejo, a minha fome e sede está de fato fixada nessa vontade soberana de Deus. Agora, pode-se fazer uma imitação barata dessa justiça que Cristo prega na quarta bem-aventurança? Sim. Quando fazemos os nossos atos de justiça sem o desejo correto que Cristo prega aqui. Então há um perigo de praticar atos de justiça sem o desejo correto, sem a fome e sede. Porque quando praticamos os atos de bondade, de amor, de caridade, sem a fome e sede correta, sem o desejo fixado na vontade de Deus, o que nos motiva são os olhares dos outros. Esse é o perigo. Esse era o problema dos fariseus. Tanto que o próprio Cristo os condenou, dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Nessa orientação que o Senhor Jesus Cristo dá a seus discípulos em Mateus 6,1, nós podemos compreender
Qual era a finalidade que estava por trás dos atos de caridade que os fariseus faziam? Eles queriam ser vistos pelas pessoas. Os atos de caridade deles eram maus? Não, gente, eram bons, eram obras boas. O problema estava na intenção. Queriam ser notados. E esta é uma das infinitas maneiras de nunca praticar a justiça que Cristo exige de nós na quarta bem-aventurança. Porque a justiça que ele ensina em Mateus 5,6, na quarta bem-aventurança, é uma justiça que deve ser antecedida do desejo humano na vontade soberana de Deus. Assim, gente, se a justiça que Cristo prega na quarta bem-aventurança, da qual ele exige que nós tenhamos fome e sede, se essa justiça só pode ser praticada se existir um desejo antecedente na vontade de Deus, se existir um desejo antecedente do homem na vontade de Deus, então a pergunta é: por que uns desejam e outros não? É o assunto que nós iremos abordar no vídeo seguinte.